nova manhã. Entrevista do dia. A Ângela Liberati é historiadora e pedagoga, professora universitária, mestre em Ciências Sociais e doutora em Ciência Política. Tem experiência nas áreas de História do Brasil, História da África e Ciência Política, com ênfase em Teoria Política Contemporânea. Atua principalmente nos temas Ética, Direito, Teoria do Estado e História do Brasil. E ela toda quinta-feira está aqui com a coluna História e Política e hoje vai falar de uma relação conflituosa que dá pano para manga. A relação entre política e religião. Bom dia, Ângela Liberati. Bom dia. Bom dia, Lília, Marcelo, todos os ouvintes. É conflituosa mesmo, né? E falar disso sempre gera polêmica, mas acho que é necessário a gente falar disso, né? Sim. Porque o Brasil é um país de múltiplas religiosidades e de uma liberdade enorme nas escolhas religiosas, né? O indivíduo tem, inclusive às vezes na própria família, as pessoas têm religiões diferentes. E isso... Travou ou caiu, Jonathan? Caiu? Caiu. Vamos refazer a conexão, então. Voltou? Voltou, Ângela. Ângela. Você estava falando que dentro da família mesmo existem conflitos, né? Mesmo dentro da família existem, por exemplo, as pessoas escolhem religiões diferentes às vezes numa mesma família, né? E isso não é problema, porque a religião sempre é escolha pessoal, né? Só que ninguém pode ter a pretensão de impor para o Estado, ou seja, você fazer legislação, você fazer uma política baseada em determinada religião. Essa liberdade de escolha religiosa das pessoas é justamente porque o Estado é laico, ou seja, ele não tem religião. Então, isso possibilita um espaço social de escolhas livres, né? E o que a gente tem visto atualmente é que a religião, sempre que a religião se mistura com política, a gente tem violência, tá? Eu não estou dizendo que as religiões são violentas, mas eu estou dizendo que elas produzem violência porque justamente elas tiram a liberdade de escolha das pessoas. Nem todas as pessoas querem ter a mesma religião, então elas têm que ter esse direito. Quando a gente vê o Estado brasileiro atualmente, a gente percebe que a religião começa a se misturar muito com a política. E isso só traz danos para a liberdade de escolha das pessoas. Então, por exemplo, a formação de uma... As interferências, né? Tá dando um picotezinho aí, vamos aguardar um pouco. Ô, Ângela, nós não queremos perder o tema. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos te ligar e vamos fazer a coluna hoje, vamos concluir por telefone. Ela voltou. Mas já caiu de novo. Ô, Ângela, então a gente vai te ligar e vamos concluir por telefone, tá bom? Só para que as pessoas se situem, a Ângela Liberati, que é historiadora, que é professora, ela está falando hoje sobre a relação conflituosa entre religião e política, na coluna que ela tem aqui com a gente toda quinta-feira, chamada História e Política. O tema ele é muito interessante, como eu disse no início, dá pano para manga, porque as coisas hoje estão se confundindo cada vez mais. Sim. Existe, na verdade, na história, uma relação muito próxima entre religião e política, porém, quando isso ocorre, como a Ângela vinha falando, fatalmente descamba para a violência. Então existem vários fatos na história brasileira, mas principalmente mundial, de líderes religiosos se embrenhando na política e depois sobra para quem? Para quem está do outro lado na ponta final, para o público, para o eleitor, hoje no caso. Então a Ângela está falando sobre isso, a gente conseguiu restabelecer a conexão, a Ângela vai continuar então com a gente falando por telefone. Ângela, por favor, continue. Então vamos lá. O grande problema da religião estar misturada à política, porque ambas são importantes. A religião organiza a vida das pessoas
no sentido de dar uma orientação, inclusive moral para as pessoas, para ser uma forma de vida. Então ela frequenta, ela escolhe uma determinada instituição religiosa, ela tem liberdade de mudar caso ela queira, né, de instituição religiosa que ela frequenta, ela confia naquele líder para a condução da sua consciência, da condução da sua postura de vida, das suas escolhas. Porém, quando isso vai ser transportado para o Estado, quando os políticos começam, por exemplo, frequentar igrejas apenas para pedir votos, né? Isso não é um crente que está lá confessando da mesma religião, dos mesmos valores que as pessoas, né? Isso aí funciona como um curral eleitoral, né? O político vai, faz as suas negociações, às vezes os líderes religiosos até, de certa forma, ingenuamente concordam, porque se fazem promessas de legislar a favor de determinada religião, mas isso não vai acontecer, não pode acontecer, porque toda essa liberdade religiosa que as pessoas têm no Brasil é porque o Estado não tem religião. E por não ter religião, justamente ele possibilita que as pessoas possam escolher livremente. Então, quando a gente vê, por exemplo, a formação dentro do Congresso Nacional de bancadas, por exemplo, bancada evangélica, isso é extremamente preocupante, porque os políticos não estão lá para indicar às pessoas qual religião seguir, eles estão lá para ajudar a governar o Brasil, né? O Brasil como um todo, as várias religiões inclusive. Então, essa proposta, por exemplo, a gente tem uma proposta de lei aí dessa bancada evangélica que vai determinar uma forma correta de interpretar o Novo Testamento. Olha, isso é imposição, né? Isso vai tirar a liberdade das pessoas e não é a função do Estado legislar ou se posicionar quanto às escolhas religiosas, porque a gente cai aí numa ditadura. E toda vez, isso na história tem muitos exemplos, né? E de qualquer religião, hein? Muitos exemplos de que quando a religião chega ao Estado para governar, a gente vai ter violência. Então a gente tanto teve violência quando a religião católica se colocou na política, se colocou para governar. A gente tem violência quando os reformadores protestantes também se utilizavam o Estado para tentar impor aí as suas crenças. A gente tem violência quando o islamismo, né, a religião muçulmana se coloca como governante, porque a religião é escolha da pessoa. E a pessoa não podendo escolher alguma coisa que é para a vida pessoal dela, vida privada, ela vai passar a viver numa ditadura. A gente tem ditaduras de várias formas. A gente tem ditadura de um poder político racional e tem ditadura também de um poder político teológico, ou seja, que se mistura com a religião, né? E eu vejo, né, esse ano a gente tem campanha política. E eu penso que as instituições religiosas, todas elas, tá? As católicas, as protestantes, neopentecostais, enfim, todo tipo de religiosidade, afro-brasileira, a espírita, que seus líderes tenham muito cuidado ao acolher determinados candidatos que pretendem usar os fiéis, aquelas pessoas que estão lá porque confiam, porque escolheram aquela religião, e usar essas pessoas como um curral eleitoral, que a gente já teve isso no Brasil, né? Você promete coisas daquela religião, mas dentro do Estado isso não cabe. Então, o que é que acontece? Não é porque o sujeito gosta ou escolheu aquela religião, é porque o indivíduo entende que como aquela instituição religiosa tem muitos eleitores, ele pode aí conquistar os votos falando a mesma língua. Isso é muito pernicioso, isso não traz um bom governo, né?
porque a religião, desde que a política foi inventada, se concorda que a política tem que tomar decisões racionais, né? E a grande diferença é que a religião, as decisões nem sempre são racionais, porque elas são baseadas na fé. Então, na fé das pessoas. E seria aí um uso muito inadequado se o político usar a fé da pessoa para conseguir os votos, né? A gente tem que diferenciar a religião e política podem conviver, mas a religião como escolha pessoal e a política como uma prática de governo coletiva. E dentro desse coletivo, os indivíduos fazem aí as suas escolhas, né? Porque o caso contrário, a gente vai ter bastante conflito aí, né? Ô, Ângela. Oi. Creio que sim, né? A situação, ela fica sempre muito complicada quando as coisas começam a ser confusas. Haja vista hoje, por exemplo, para utilizar aí notícias recentes, pastorzaço, né, dentro do Ministério da Educação, líder religioso pedindo barra de ouro para ser lobista e ter projetos de prefeituras aprovados, liberação de recursos, emendas, enfim, pautas de costume tomando o lugar de debates importantes e funcionando como cortina de fumaça para aquelas discussões que são verdadeiramente legítimas e relevantes, como educação, saúde, justiça social, presidente falando em escolha de ministro do STF, terrivelmente evangélico, e não por conta do caráter essencialmente técnico do cidadão. Então as coisas, elas estão, me parece que, um pouco mais complicadas atualmente. Então, sim, Marcelo, olha, isso, por exemplo, esse episódio aí do pastor e toda essa corrupção, isso denigre a própria escolha religiosa dele. Porque as pessoas que seguem essa religião começarão a ser comparadas, não é, com a atitude desse sujeito que levou a religião como uma desculpa, como uma justificativa para estar no poder. Então, a pergunta é, ele pode ser um bom religioso, mas ele está preparado para o cargo político? Porque na política o sujeito não precisa nem ter religião. Ele tem que ter competência para adotar as práticas para o cargo ao qual ele foi eleito, ou ele foi indicado, né? E quando um político usa a religião, ele compromete, ele mancha todas as pessoas que seguem aquela prática religiosa, né? Aqueles dogmas, aquelas doutrinas. Então, o que ficou parecendo com esse pastor no Ministério da Educação? Ficou parecendo que todos aqueles que praticam a religião dele são capazes da mesma coisa. Então, não é a política, o Estado não é lugar de decisões religiosas. Essas decisões, essas decisões são pessoais, é para a vida pessoal. E na vida pessoal, a gente sabe, na moral, né, quando a gente vivencia aí os costumes da nossa sociedade, a gente vê que as pessoas fazem escolhas diferentes. Então, imagine se essas escolhas forem limitadas pela vontade de um religioso que está ocupando o poder. Agora, uma coisa que eu também acho gravíssima, Marcelo, é que os políticos tenham acesso livre aos cultos religiosos. Que também, se o Estado não é o lugar da religião, a igreja, a instituição religiosa, também não é o lugar da política, né? São coisas diferentes, separadas, que o indivíduo pode vivenciar ambas, né? Ele pode ter uma escolha religiosa e ele tem que ser um cidadão ativo, mas os espaços são para coisas específicas. A política é o lugar da racionalidade e as instituições religiosas é o lugar da fé, da crença, de você se constituir como um indivíduo, da moral aí e tudo mais, né? Então, essa história de político frequentar cultos, eu penso que devia ser recusado não só pelos líderes religiosos, mas pelos próprios fiéis. Afinal, por que ele frequenta uma instituição religiosa? Para falar de política? Não, para isso ele tem outros espaços, né?
e essas pessoas acabam sendo manipuladas, acreditando que dentro do Estado vai poder defender a sua religião e deixar a religião dos outros de lado, né? Vai ter que impor. Isso não é nem um pouco cristão, não é mesmo? Ô, Ângela, pergunta aqui dos ouvintes. As bancadas religiosas não são necessárias para defender lá no Congresso os interesses dessas religiões, desses religiosos? Não tem que, né, pelo que eu entendi aqui, não tem que ter as bancadas mesmo para defender os interesses desses públicos? Eu penso que não, porque a religião é uma escolha pessoal. Então, a pessoa tem liberdade de escolher aí nos cultos ou, enfim, na instituição que ela quer. E para isso, ela não precisa de nenhuma política protetiva. Ela precisa simplesmente da liberdade de poder escolher, né? Então, quando você pretende que você tenha no Congresso Nacional uma bancada para defender específica religião, você está limitando a escolha daqueles que não são daquela religião. Como é que você elege e todo o povo paga esses políticos, essa bancada, para defender uma determinada religião, uma determinada forma de pensar? Não é necessário isso, porque você tem liberdade de escolha. A sua religião, a sua instituição religiosa só vai ser fechada, só vai sofrer problemas se o Estado adotar uma determinada religião. Aí vai impactar na escolha livre das pessoas. Não há necessidade. E outra coisa, a lei não pode ser feita para particulares, para grupos específicos. A lei tem que ser sempre geral. Então não adianta uma bancada evangélica lá achar que vai aprovar uma lei que beneficia os evangélicos, porque a lei não pode ter esse caráter, ela tem que ser geral, para todos igualmente. Então, dificilmente. Agora, eu imagino que desses deputados seja um discurso de má fé, porque ele está dizendo para aqueles que promulgam a religião que estão dentro do Estado para defendê-los. Quem adota uma religião não precisa de defesa política, ele precisa de liberdade de escolha. Não sei se eu respondi, mas tudo bem, a gente pode voltar a conversar sobre isso, porque eu sei que é polêmico mesmo, né? Respondeu, bem respondido. Eu sempre gosto de dizer que eu entendo a religião como um aparato acolhedor, né? Que se a gente imaginar que daqui a pouco está tudo embrenhado, daqui a pouco eu vou ter que fazer eleição para dizer quem pode ser líder religioso ou não também, né? Vamos fazer uma via de volta aí. Então, sinceramente, que me perdoe o reducionismo, mas não está certo. Eu concordo com você que as coisas não podem se confundir dessa forma, deve haver a liberdade, e eu acredito que até, sinceramente, Ângela, o líder religioso ele possa se manifestar. Daí, fazer campanha e se embrenhar em bastidor e fazer bancada, sinceramente, aí não dá para aceitar. Porque seria a mesma coisa que o Estado se intrometer como vão funcionar as igrejas, os cultos, o que vai poder falar, o que não vai, não é? E outra coisa, lógico, os líderes religiosos, eles são cidadãos. Então, enquanto cidadão, ele se manifesta politicamente. Mas a pessoa que vai até uma instituição religiosa, ela não vai para ouvir sobre política. Então, não é correto fazer campanha política dentro de instituição religiosa, não é correto, não é adequado. E é uma forma, sim, de um moderno curral eleitoral. Você angaria aquelas pessoas que confiam no líder religioso, né? Porque convivem, e ele está tendo uma prática que não é nada democrática, né? Tirando a liberdade de escolha política do sujeito. Enfim, eu sei que é polêmico, se vocês quiserem discutir, mandem as questões. Perfeito, Ângela. Vamos fazer isso. A gente pode voltar a falar, né? Com certeza, claro. Com certeza. Muito obrigado pela participação de hoje. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia.